Mateus, no capítulo... Só um pouquinho que o meu tablet resolveu travar bem agora. Se não é o 14, é o 16. Ó, deixa eu ver se a minha mente está boa. Mateus 14. Mateus 14, versículo 13. Nós não vamos ler ainda. Pode abrir e deixar a Bíblia aí abertinha. Deixa eu só me organizar. Aqui. Se alguém puder dar uma olhadinha nos slides, só para mim, por favor. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre um tema um pouco espinhoso. Hoje o tema da mensagem é Vivendo em Discordância. Hoje a gente vai falar um pouco sobre discordar. E tem gente que gosta de discordar, né? Já pensou assim, eu discordo dessa mensagem, não acho que tinha que ser outra. Você convive com pessoas que discordam de você? Por um acaso você é uma pessoa que discorda muito das pessoas à sua volta? Você é uma pessoa que discorda muito, obrigado, das pessoas do seu trabalho? Você discorda muito das pessoas que vivem com você? Você tem a capacidade de discordar de uma pessoa e mesmo assim, depois de uma conversa, tentando entender um pouco o outro, mudar de ideia? Como que você reage quando alguém fala assim, eu não concordo? Quando alguém fala, eu não concordo com você, você toma como uma ofensa direta? Como que funciona? E esse assunto ele é espinhoso e eu queria fazer um exercício, que eu batizei ele de exercício da discordância. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês levantem a mão direita para sim e a mão esquerda para não. Eu sei que a gente vai discordar muito e por mais que eu trouxe alguns temas muito polêmicos, eu queria que a gente levasse isso só como um momento de reflexão mesmo. Não é interessante que a gente venha a querer debater aqui, ou até mesmo que às vezes você saber que alguém pensa diferente de você vai te ofender. Então, a mão direita para sim e a mão esquerda para não. E eu queria fazer a primeira pergunta, lembrando que é para edificar a gente, então, vamos tentar ser um pouco mais maduro e saber que é só uma dinâmica, tá? Essa pergunta, ela é assim. Primeiro, sopa é janta? Vai lá, levanta a mão direita quem acha que sopa é janta. Mão direita. Sopa não é janta, você. Você já viu que a gente sopa não é janta. Sopa é janta, não é janta. Tá discordando. Beleza, abaixem lá. Casais discordando sobre o assunto. Eu achava que sopa não era janta, mas depois que eu casei eu descobri umas sopas bem diferentes lá em casa. E sopa é janta. Ontem a gente jantou sopa, né? Olha só. A segunda pergunta. O lugar certo do feijão é embaixo do arroz? Vai lá. Bom, direito. Ó lá. O lugar certo do feijão é embaixo do arroz? Nunca. Não. Nunca. Jamais. Nem na marmita. Na marmita tem que ser embaixo, gente. Senão mistura tudo. Beleza, baixa lá. Lá na sua casa, você acha que a regra é clara, já diria o comentarista, que assim que você almoça ou janta, tem que lavar a louça logo em seguida, não pode dar aquela dormidinha. Tem que lavar a louça logo em seguida ou dar uma dormidinha e tal. Vai lá, sim. Temos mais, o pessoal é mais unânime nessa daí, mas ainda tem algumas discordâncias. Beleza, pode baixar. As piadas do Fernando são engraçadas? Aqui eu vejo uma unanimidade. Aqui não há discordância. Esse assunto é muito fácil. Dá para ver quem é parente do Fernando e quem não é. O Léo levantou até o pé, velho. Beleza, gente. Pode baixar. Esse exercício me faz refletir que a gente é muito diferente. E a gente tem opiniões diferentes. Quanto mais em coisas simples da vida, né? Coisas pequenas. Imagine nas coisas grandes. Imagine nos assuntos mais polêmicos, mais difíceis.
a gente vai uma hora ou outra acabar discordando. Ninguém é unanimidade, ninguém é igual a ninguém, e a gente vai acabar discordando de alguma coisa. E discordar não é algo ofensivo. A gente não pode levar isso como algo que vai machucar a gente. Eu discordo de você. Meu Deus do céu. Porque nós não somos Deus. Nós não somos o dono da razão, muito menos, temos o rei na barriga. E será que é possível concordarmos com tudo? Por exemplo, quando o assunto é finanças, política. Política acho que é unanimidade, Acho que ninguém perdeu a amizade nessas últimas eleições, ninguém viu fiasco nas redes sociais. E quando a gente discorda em ministério, ou em família, ou quando a gente discorda até mesmo em relação a sentimentos. A discordância é algo muito presente na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Então, abre lá a sua Bíblia, Mateus 14, do versículo 13 até o versículo 21. Ali esse texto vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Tá? Mateus 14, do 13 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus ele se retirou de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das suas cidades e seguiram Jesus a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possamos ir aos povoados comprar comida. E respondeu-lhe Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: Tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ele ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos, e esses a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse texto me faz refletir muito sobre discordar. Nós vemos que os discípulos pensavam de um jeito e Jesus tinha uma opinião diferente e eles tiveram uma discordância em uma situação. E o primeiro ponto, no versículo 16, ele vai falar sobre o eu não sabia. Às vezes a gente discorda das pessoas porque a gente não sabe. Falta informação, falta conteúdo, falta a gente entender. Por exemplo, os discípulos não entenderam que eles tinham essa responsabilidade de dar de comer para o povo. Eles chegaram e falaram: tá ficando tarde, manda eles embora. Mas aí Jesus vem com uma informação e fala assim: olha, eu discordo de vocês. E falo mais ainda, a responsabilidade é de vocês de dar comida para esse povo. Pense, você com 2 peixes, 5 pães, complicado. Mas se era explícito ou não o fato de que eles tinham que alimentar essas pessoas, a Bíblia não vai falar. Só vai falar que Jesus fala assim: olha, vocês vão dar de comer para eles. E Jesus dá uma informação. Às vezes a gente discorda do outro por falta de informação, por não saber conversar, por não saber entender as pessoas. Deus ele nos dá responsabilidades. E algumas vezes a gente esquece das responsabilidades. Deus te deu um chamado, Deus te deu algum dom, algum talento, e a gente acaba esquecendo disso, porque a gente é tão atarefado, tem tanta coisa para fazer, e como a gente estava falando, inclusive, aqui na classe de discipulado hoje, sobre fé, a fé ela não é algo ocioso, algo parado. A fé não é algo contemplativo. Última pregação, o pastor falou sobre fé, e a fé não é algo que você fica assim: nossa, estou olhando para a minha fé aqui, nossa, como a minha fé, né? A gente até brinca, fé demais, né? Nossa, ó, que grande a minha fé, nossa, olha só. Não, a fé ela é algo que nos move, ela é algo que nos movimenta. E a fé também, ela faz com que a gente não esqueça daquilo que Jesus nos chamou para fazer, que é abençoar o nosso próximo, que é cuidar dos enfermos, que é edificar o nosso lar, que é cuidar da nossa família. E os discípulos tinham esquecido disso.
Eles, por um momento ali mais racional, acabaram falando assim, olha, despede eles e manda eles embora. E hoje mesmo, né, vou falar bastante hoje da nossa reunião do discipulado. A gente estava falando sobre fé e razão, né? E a gente chegou nessa conclusão de que a gente precisa muitas vezes ensinar a nossa fé a ser uma fé que pensa, e a nossa razão, a gente tem que ensinar ela a dobrar o joelho para orar às vezes. A gente tem que viver esse equilíbrio entre fé e razão. E os discípulos estavam nessa crise, porque eles não sabiam. Poxa, a gente tem que dar de comida, mas não tem comida, é pouca comida. E a primeira coisa que a gente se encontra é o fato de falta de informação, é eu não sei. E a gente precisa entender que a gente não sabe de tudo. Mas você pode, a qualquer momento, falar com aquele que sabe de tudo, que pode te orientar, que pode te dar um diagnóstico melhor da situação que você está vivendo. Porque nós não conseguimos ver tudo. Por exemplo, você acha que aquela pessoa que trabalha na linha de montagem de uma fábrica consegue ter a mesma visão que o gerente supervisor? Não, porque ela está vendo a realidade dela ali, muito pequena. Às vezes o ciclo dela, a jornada de trabalho dela. Mas não, o gerente ele tem que ver tudo, ele tem que ter uma visão maior da situação. E Deus é esse, que tem uma visão muito grande da nossa vida. Ele sabe que o sofrimento, muitas vezes, que você está vivendo hoje, ele vai gerar algo em você. Eu não tenho a capacidade de virar e falar para você assim, olha, Deus está fazendo você sofrer. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando para você é que o momento difícil que você está fazendo hoje, que você está passando hoje, pode ser matéria-prima para Deus te ensinar alguma coisa. E alguma coisa muito importante. Se tem algo que a gente precisa entender, que nós precisamos entender, é que nós não sabemos de tudo. E que Jesus é aquele que nos orienta e nos dá informações preciosas a respeito do que está acontecendo à nossa volta. E para a solução do eu não sabia, é simplesmente fale com Jesus. Você não sabe o que está acontecendo na tua vida? Lá no teu trabalho, na sua casa, na sua família. Você olha e fala assim, eu não sei o que eu faço. Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei. Jesus sabe. Agostinho fala que Jesus é aquele que é mais íntimo a mim do que eu mesmo. Eu gosto muito dessa frase. Ele fala que Deus ele é mais íntimo a mim, Ele me conhece mais do que eu mesmo. E por conta disso, Ele é uma excelente fonte de informação. Ele é uma excelente pessoa a quem você pode recorrer e pedir ajuda quando você não sabe o que está acontecendo. No segundo momento, a gente tem ainda do versículo 16, o eu não tenho. Quantas foram as vezes que você se deparou com uma limitação de recurso? Eu lembro no casamento, e tem algumas pessoas do ministério aqui que estão para casar, o casamento é aquela coisa que você olha, você vai fazer o orçamento, e você fala bastante essa frase assim, eu não tenho, não sei se vai dar, a conta não fecha. Quantas vezes você passou por isso? E o que acontece quando você não tem? Eu acho interessante que a falta de recurso na nossa vida, para muitos, ela é uma hora que algumas pessoas gostam de fazer inimigos nessa hora. Acabou o recurso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer inimigo, é óbvio, isso vai resolver os meus problemas de falta de recurso. Tem gente que é assim, sabe por quê? A gente faz inimigo quando acaba o recurso assim. Ah, mas eu falei para você que não tinha que ter sido assim. Ah, mas... que não... E a gente acaba fazendo o quê? Criando mais inimizade e aumentando mais ainda o problema. Quer conhecer alguém mesmo? Passa dificuldade junto com essa pessoa. Fala não. Aí você conhece. E os discípulos passaram por isso. Passaram por um momento de falta de recurso. E eu fico imaginando a cena. Os dois discípulos lá, os discípulos falando, olha, vamos fazer a contabilidade. 5 pães e 2 peixes. Você já imaginava assim, na hora que Jesus fala assim, olha, vocês têm que alimentar a população aqui, ó, todo esse pessoal. Aí o discípulo vira, eu falei que não era para você comer todos os peixes. Eu falei que você não comeu todos os peixes ontem. Pedro comeu todos os peixes ontem. Você acha pescador, você achou no direito de comer. Você não vê esse discurso na Bíblia. Você não vê esse debate. Mas às vezes é isso que acontece. No trabalho. Às vezes, em vez de a gente procurar soluções, a gente procura culpados. E quando os recursos acabam, não vamos fazer inimizade, vamos procurar soluções. A Bíblia nos mostra que eles trouxeram para Jesus.
E talvez nesse momento que você está passando por falta de recurso, o que Jesus quer que você faça é apresente para Ele o que você tem. Olha, Deus, é só isso que eu tenho. Não tem mais nada. E Deus ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você. E é interessante que aqui, nessa palavra, existem duas multiplicações de pães e peixes, né? Uma aqui no capítulo 14 e a outra no 15, se eu não me engano, no 16, mas são bem próximas no livro de Mateus. E na segunda multiplicação, eles tinham 7 peixes, cadê? Isso, acho que são 7 peixes, e aí fala assim, alguns peixinhos. E aí a palavra é diferente, ele fala que tem, numa multiplicação tinha peixes, e na outra tinha peixinhos. E eu fui dar uma fuçada, e são duas coisas diferentes mesmo, são palavras diferentes. O peixe ali é o ictus, e é um peixe grande, de médio e grande porte. Então, se você for parar para pensar, os discípulos eles estavam ali num meio bem racional, porque 5 pães, umas 2 tainhas, né? O pastor aqui lá de Canané deve saber, 2 tainhas dá para 12 pessoas comer, e mais uns pãozinhos, dá para fazer um aperitivo bom, né? Uma só já dá, olha. Então, eles estavam ali, né, prudentes, e de repente eles se deparam com algo que eles não esperavam, e as coisas viram de ponta cabeça, e aí eles precisam fazer com que 2 peixes, médios ou grandes, alimentem uma multidão. A solução que eles encontraram na falta de recurso foi se aproximarem uns dos outros e juntos buscarem a Jesus. E essa é a nossa tarefa e o nosso desafio. Está difícil? Está complicado? Está faltando alguma coisa? Faz o seguinte, se ajunta com aqueles que estão junto com você, que estão sofrendo junto com a falta de recurso, e juntos busquem a Deus. Deus honra quando a gente entende que Ele é o dono do ouro e da prata, e que Ele que sustenta a gente e que cuida da gente. Por terceiro, a gente vai se deparar com eu não posso. A falta de capacidade. Uma hora ou outra a gente sempre vai viver e a gente vai achar que a gente pode tudo. Mas de repente vem a vida e dá um vazar na gente, a gente cai de costas no chão e ela fala assim, você não sabe de tudo, você não pode tudo, você não é o super-homem. É assim no nosso trabalho, a gente vai trabalhando. Quem aqui já trabalhou tanto, começou a ficar doente, começou a ficar mal, começou a ter alguns problemas? Não é assim? A gente olha e fala assim, eu não posso, meu corpo tem um limite. Todos nós temos os nossos limites. E afinal, eles sabiam que eles tinham que alimentar um povo, que eles tinham recursos escassos, e que eles estavam discordando de Jesus. Que Jesus, tudo que Jesus mandou eles fazerem, eles não viam alternativa e eles pensavam o contrário. Mas diante de uma discordância com Jesus, o que eles fizeram não foi simplesmente se revelar, dar piti. Não. Eles colocaram tudo isso diante de Deus e buscaram juntos uma solução. A nossa incapacidade, muitas vezes, é uma matéria-prima para Deus usar para abençoar a vida de outras pessoas. Jesus é muito interessante, ele, por várias vezes no Evangelho, você vai ouvir ele usar uma expressão chamada tárcio, que às vezes ela é traduzida como tenham bom ânimo, ou não tenham medo, ou até mesmo não desistam. E quando eu fui dar uma estudada sobre essa palavra, eu imaginei uma ilustração perfeita para a gente entender o que é esse não desistam, tenham bom ânimo. Imagine você numa aula de spinning. Sabe a aula de spinning, aquelas bicicletas e tal? Você está ligado ao professor de spinning? O professor de spinning é muito engraçado. Primeiro que ele é um cara muito feliz, ele é muito empolgado, motivado, assim, ele grita, fala, pessoal, vamos, mais uma, não sei o que lá, de pé agora, você está morrendo, você não está conseguindo andar, ele está lá. É essa motivação. Jesus ele está fazendo isso, está falando assim, vai, força, mais um pouco, tenha mais um pouco de fé. Acredita, confia, vai. Mas ele não é um confia, um acredito de alguém que vê de fora. O professor de spinning, normalmente, ele está lá pedalando junto, né? E você olha e você fala assim, como que esse cara vai sair dessa aula e vai dar outra aula dessa? Eu vou sair dessa aula e vou pro Vita ali, tomar um soro, porque eu não estou aguentando.
E Jesus é esse, que ele fala assim, olha, não, eu estou junto com você, eu estou junto. Eu estou falando para você assim, não desiste, continua, tenha bom ânimo, não desanime, mas não é um não desanime de fora, olhando, de um alto sublime trono, sentado. Não, ele olha e fala assim, não, porque eu já tive aí, eu já sei o que é passar sofrimento, eu sei o que é passar vergonha, eu sei o que é faltar recurso. Jesus, se a gente chegasse para ele fala assim, olha, eu sei, porque eu tive num deserto e eu tive fome, e eu não tinha o que comer, eu não tinha o que beber, e eu fui tentado pelo diabo nesse momento da minha vida, mas eu resisti, eu fiquei firme, e Deus me serviu, e Deus me honrou, e eu sei que Deus também vai nos honrar. E é muito interessante porque Jesus, ele vai falar em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é aquele que nos incentiva, que ele fala hoje para você assim, não desiste, calma, como o pastor sempre fala para mim, tudo passa. Às vezes não é ruim você escutar assim, você está com dificuldade, com problema, a pessoa vem e fala assim, tudo passa. Mas daí eu paro para pensar e passa mesmo, porque tanta coisa já passou já. Mas quando a gente está no olho do furacão, a gente acha que nunca vai acabar, que a gente vai viver daquele jeito, que não tem soluções. Mas Jesus é aquele que traz solução para a nossa vida. Nos 3 pontos, Jesus foi a solução. Só que eu queria te fazer uma pergunta hoje. Você tem discordado muito de Deus? Se você caminha aqui com a gente, você vem nos treinos, você participa da célula, você faz devocional, você aprende algumas coisas de Deus. E Deus fala assim, olha, não seja assim, não faça isso. E às vezes a nossa postura é discordar de Deus. Eu acho que discordar das pessoas, tudo bem, é normal. Mas será que você não tem vivido uma vida discordando de Deus? Deus fala, olha, não faz isso. Ah, mas tem nada a ver. Tem nada a ver isso. Deus está falando assim, vai lá, abençoa o teu irmão. Peça perdão para aquela pessoa lá. Não, essa pessoa que me fez mal, ela que vai vir pedir perdão. Quantos cultos você veio durante esse ano que Deus falou coisas com você e você está discutindo com Deus até hoje? Está discordando dele, falando assim, Deus, eu acho que do teu jeito assim não é tão bom, não está tão legal. Hoje eu também quero que você reflita se tudo que você discorda com as pessoas faz sentido. Tem gente que gosta de discordar por padrão, né? Eu tenho um amigo que é muito engraçado. Ele discorda de tudo. Você chega para ele e fala assim, cara, eu vou pagar um sorvete para você. Não! Não, pode pagar. O não é tipo padrão, sabe? Você faz qualquer coisa e ele fala, não! Aí ele processa o que você falou, ele, não, pode fazer. Será que você não discorda demais às vezes? Será que às vezes você não consegue parar, se colocar no lugar do outro e falar assim, deixa eu ouvir pelo menos? Você é o tipo de pessoa que enquanto o outro está falando, você já está pensando na resposta? Você não para e fala assim, não, só vou ouvir o que a pessoa está falando. Tem gente que é assim, fica ensaiando do debate. Aí chega para discutir e fala assim, você não seguiu o meu script na minha cabeça aqui? Poxa, eu achei que ia falar isso, ia falar aquilo. Será que a gente consegue ouvir mais? Porque eu acho que quando a gente ouve mais, quando a gente se coloca mais no lugar do outro, a gente discute menos, a gente discorda menos e a gente entende mais o outro. Porque muitas vezes nós temos um complexo de ter a razão em tudo e isso acaba se tornando um orgulho na nossa vida e acaba se tornando algo ruim, acaba nos afastando de pessoas, nos afastando até mesmo de nós mesmos. Porque quando a gente tem razão em tudo, chega uma hora que a gente vê que a gente não é o dono da razão e a gente se frustra com as nossas próprias decisões. Aquele que não está aberto a mudanças não amadurece. Aquele que não está aberto a ouvir um não, a ouvir um não concordo, a conversar, a ter diálogo, a entender o próximo, a falar eu estou errado. E quantas foram as vezes essa semana que eu tive que olhar para Deus e falar assim, eu estou errado, Deus. Isso que você está falando para mim, o Senhor está certo. Eu não tenho como discordar de Ti. E se a gente não amadurece,
É só a gente olhar para uma fruta, por exemplo, que perde a estação de amadurecer. Ela vai secando, ficando dura e apodrecendo aos poucos. Deus hoje está sinalizando para a gente que é tempo de amadurecer. É um tempo da gente florescer. É um tempo da gente frutificar. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de aprender tudo aquilo que Deus está te ensinando. Porque senão vai passar mais um ano, e esse ano está voando, pelo menos para mim está voando, está muito rápido. Daqui a pouco já é meu aniversário, dia 25 de junho, eu não pretendo ganhar presentes, só estou falando assim a data mesmo. Acaba o ano, daqui a pouco começa aquela musiquinha do Natal da Globo, e você olha e você fala assim, o que Deus me ensinou esse ano? Deus me ensinou muita coisa, mas o que eu pude viver desses ensinamentos? Às vezes é tão pouco, às vezes o aproveitamento é muito pouco. Queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está, para a gente poder orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que discorda da gente, discorda das nossas atitudes, mas o Senhor fala para a gente, Pai. O Senhor se revela para nós, Deus, para as nossas condutas erradas, para os nossos pensamentos errados. Obrigado, Deus, porque é somente no discordar contigo que a gente consegue crescer, Deus. Quando a gente entende que a gente não é perfeito, quando a gente entende que a gente precisa do Senhor, quando a gente entende que a gente precisa do Teu amor, da Tua graça. Senhor, faz com que a gente possa olhar para dentro de si e ver que nós não somos imperfeitos, Deus. Nós somos completamente imperfeitos. E é comum, Pai, que a gente possa viver com pessoas que discordem de nós, Deus. Mas, Pai, tem vezes que existem tantos debates, tantas discussões, tantos momentos, desinteligentes, como diz o nosso pastor, que são momentos que não é porque a gente discorda, é porque a gente tem o orgulho ferido, Pai. É porque nós não conseguimos nos dobrar diante de Ti e diante de outros, Deus. Mas o Senhor nos chamou para ser servos, Pai. O Senhor nos chamou para servir o próximo. O Senhor, Pai, nos chamou para muitas vezes ser repreendido por aqueles que nos amam, que vivem à nossa volta. E, Senhor, continua a usar, Deus, as pessoas que estão à minha volta e à volta de cada um que está aqui, para nos confrontar daquilo que é errado, daquilo que nós precisamos mudar, e que nós não venhamos a perder, Pai, esse tempo, Pai, esse tempo de amadurecimento. Que aqueles corações, Deus, que já estão secos e duros, Pai, para algumas verdades que o Senhor tem falado, que o Teu Santo Espírito possa penetrar, Deus, porque eu sei que a Tua palavra, ela é penetrante, Deus, ela consegue entrar no coração mais duro, Deus, na área mais dura das nossas vidas, Pai. Eu sei, Deus, que enquanto eu estava falando tudo isso aqui, às vezes a gente tem a sensação de pensar em pessoas, mas que nós possamos pensar em nós mesmos, Deus, nas nossas teimosias, nas nossas discordâncias que muitas vezes são somente por capricho, Pai. Deus, nos ajuda a viver em comunhão uns com os outros, Deus. E que mesmo, Pai, discordando de muita coisa, a discordância não nos impeça de andar juntos e em comunhão, Pai. Mas que nós nunca venhamos a discordar de Ti, Deus. Porque o Senhor é sim o dono da verdade, o dono do mundo, o dono dos nossos corações e das nossas vidas, Deus. E foi para Ti que nós entregamos tudo aquilo que a gente vai fazer, que a gente fez, toda a nossa vida, Pai. Fala conosco, nos transforma, e que quando a gente sair daqui, a gente possa aplicar aos nossos corações essa mensagem. Que ligações sejam feitas, Deus, para pedir desculpa, que conversas aconteçam, Deus, para que a Tua honra e a Tua glória, Pai, se manifeste no nosso meio, para que o Senhor possa ser aquele elo que nos une, Deus. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.